Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura na versão NVI, Jó capítulo 13, 14 e 15 e Salmos 122. Jó capítulo 13. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e o entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica dos meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo, como podemos enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia, se no íntimo vocês fossem parciais. O esplendor dele, o esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixe-me falar, e aconteça comigo o que acontecer. Por que me põe em perigo e toma minha vida em minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os meus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Conceda-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão, e não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrenta os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo limite aos meus passos. Assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Jó capítulo 14. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira e não dura muito. Fixas o olhar no homem desses? E o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretastes o número de seus meses e estabeleceste os limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, com cheiros de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece. Dá último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me esconderes na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira. Se tão somente me impuseste um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando o homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas no saco, tu esconderás a minha iniquidade. Mas, assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar,
E assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam a terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honram seus filhos, ele não fica sabendo. Se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Jó capítulo 15. Então ele faz de Temã respondeu. Responderia o sábio com ideias vãs, ou encherias o estômago com vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. E a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muitos mais velhos que o seu pai. Não bastam para você as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você se deixa levar pelo coração e por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem os seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é impuro, é corrupto e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu explicarei para você, vou dizer a você o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais. A quem foi dada a terra e a mais ninguém, nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, mas os poucos anos que lhe são reservados. Só ouve os ruídos aterrorizantes quando se sente em paz. Ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre eles as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto para atacar. Porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Afronta-o com arrogância, com o escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estofada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis caindo aos pedaços. Nunca mais será rico. Sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada das suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre será enganado. Salmos 122. Alegrei-me com os que me disseram: Vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vive em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o seu bem. Amém. Amém. Obrigada, Bruna. Queridos, separei alguns versículos aqui, algumas
lições que eu achei muito importante. A gente está estudando hoje, né? A gente está se alimentando. Então, diante de todo esse sofrimento que a gente vem lido, né, de Jó, né, ele perdeu tudo, mas ele não nega o Senhor. E eu destaquei aqui Jó 13:15, quando ele fala: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, defenderei diante dele os meus caminhos. Queridos, quando Jó fala, ainda que ele me mate, ele reconhece a soberania absoluta de Deus, né? Mas isso também aponta para uma rendição total, de uma fé que não depende das circunstâncias, mas depende do caráter de Deus, né? E isso nos lembra também a entrega de Yeshua, quando ele demonstrou lá no Getsemane: não se faça a minha vontade, mas a tua, né? Quantas vezes a gente quer fazer tudo na força dos nossos braços, né? Quantas vezes a gente fica se vitimizando, né? E Jó, ele mostra até uma fé que é invejável, né, queridos? É uma fé inabalável diante de qualquer coisa, diante da morte, né? E quando ele fala, nele esperarei, né? Essa esperança dele que atravessou a morte, né? E nós vemos essa confiança, né? E ele mesmo sem entender o motivo do sofrimento, mesmo ele sem resposta, ele continua mantendo a esperança dele firme e viva no Senhor. E ele fala: contudo, defenderei-me diante dele os meus caminhos. Isso, essa defesa de Jó mostra uma integridade também dele como uma arma espiritual. Ele demonstra sua coragem, desejando apresentar diante do Senhor, mesmo que ele saiba, né, que o Senhor é soberano, que sabe de todas as coisas. Ele queria se mostrar a inocência dele, se defender, porque ele não tinha nada a esconder do Senhor. E isso nos ensina também a necessidade de permanecermos íntegros em tempos de crise, queridos. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele sempre vai tentar acusar os filhos de Deus, sempre. Mas a integridade, a gente saber quem a gente é e a gente chegar íntegro diante de Deus, isso nos sustenta nas adversidades. Então, Jó se recusa a viver sob uma narrativa de acusação, e ele escolhe permanecer verdadeiro diante de Deus. A integridade nossa, os caminhos nossos, a gente andar conforme o Senhor quer, conforme em obediência. Isso, Senhor, isso, queridos, não tem preço. A gente chegar diante de Deus limpo, sabe, com a consciência limpa, e dizer: Senhor, não estou entendendo nada, mas eu confio no Senhor. Isso é algo poderoso. E o que pode trazer para nós esse versículo hoje? Uma fé que não se negocia. A nossa fé, a gente não pode negociar. Nossos princípios não podem ser negociados. Nós somos chamados, queridos, a confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos os caminhos dele. Então, esse é um nível de fé que resiste o quê? Aos enganos e ao som da incredulidade. Mesmo que você olhe ao seu redor e veja que nada está no lugar, você continua crendo e confiando no som da voz de Deus. Uma esperança que rompe ciclos de morte. Jó declara esperança mesmo diante da morte. E isso vai nos ensinar a profetizar o quê? Vida sobre cenários de esterilidade. Porque nós carregamos em nós a presença da glória. Nós carregamos em nós Yeshua. E aqui nós vamos ver que Jó nem conhecia, Cristo nem tinha vindo ainda, queridos. E ele mostra uma fé, uma certeza, né, uma esperança, né, mesmo diante da morte. Integridade diante do trono. Em tempo de juízo, né, o Senhor busca o quê? Corações íntegros. Íntegros. A verdadeira guerra espiritual não é apenas contra demônios externos, contra frequências, mas contra tentações de negociar princípios no meio da dor. Cuidado, queridos. Você será muito testado. Nós somos muito testados na dor. Testados o quê? A negociar nossos princípios, a negociar nossa fé. E Jó nos ensina que a verdadeira fé, ela não é passiva, mas ela é o quê? Ela é resiliente, uma fé resiliente. Não é você aceitar tudo, mas é você
mas é a fé que permanece, de permanecer diante de Deus com confiança, com esperança, com integridade, reconhecendo quem Ele é. Ele é absoluto, Ele sabe todas as coisas, né? E no fim, o que parecia uma derrota, né? Foi o quê? Foi um palco de restituição. A gente sabe, né, que Jó recebeu o dobro que havia perdido. Sua integridade silenciou o acusador. A integridade, a fé dele, a certeza de quem Deus era, silenciou o acusador. E a perseverança se tornou um testemunho eterno, né? Nós estamos aqui falando disso, falando dele, desse homem. Então, assim como Jó, nós somos chamados o quê? A declarar, queridos, declarar que ainda que o processo doa, ainda que você não esteja entendendo, ainda que pareça estar tudo contra você, no Senhor a gente tem que esperar, só nele. Porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso justo juiz. Ele vai te defender. E outro texto aqui que eu separei também está lá em Jó 15. Jó 15 a gente vai ver um contexto, né, de Elifaz, amigo dele, insistindo em acusá-lo, né, e ele afirma que o sofrimento de Jó é o resultado do pecado, de um pecado oculto, né, ele continua ali, né, insistindo e aplicando, né, uma teologia de quê? De retribuição. Quem sofre, sofre porque pecou. Então ele continua ali, né, batendo nessa tecla. Mas Jó, ele já havia defendido a integridade dele, e a narrativa de Elifaz falava sem uma revelação profética, né? Ele estava ali apenas no raciocínio humano dele, no achismo dele. E no versículo 15, 31, que eu destaquei aqui, ele vai falar assim: não confie na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Diz que o ímpio confia na vaidade, mas isso destruirá. Apesar dessa acusação contra Jó ser injusta, essa frase é uma frase verdadeira, né? É uma grande verdade bíblica, né? Por quê? Porque a confiança, queridos, no vazio, a confiança no orgulho, no engano, ela vai trazer frustração. E o homem que não edifica sua vida na rocha, em Cristo, é apenas vaidade. Apenas vaidade. E isso vai nos ensinar o quê? Que nós precisamos discernir vozes. Nem toda palavra que vem de um suposto amigo ou de um amigo, toda palavra religiosa, vamos dizer assim, é profética, né? Ele fala com uma aparência de sabedoria, mas ele não sabia discernir o mover de Deus na vida de Jó. Né? Então, profeticamente, isso vai nos ensinar o quê? Que nós precisamos testar as profecias que falam, né? Quantas pessoas vêm profetizar sobre sua vida, vêm trazer alguma palavra de sabedoria, e a gente precisa estar atento a isso, e não aceitar qualquer voz que não seja a voz de Deus, que não seja uma voz que te traz direcionamento, né? Porque às vezes uma voz dessa te leva à ruína. Você vai começar a acreditar mais naquilo que a pessoa está falando do que o próprio Deus já declarou sobre sua vida. Vaidade como recompensa. Ele descreve um princípio espiritual aqui verdadeiro, como eu falei. Quem semeia vaidade vai colher vaidade. Então, profeticamente, isso aponta para um alerta contra a busca por glória humana, por sistemas religiosos vazios e ídolos, né, que não podem nos salvar. Então, esperança em meio à acusação. Eu coloquei isso aqui também para a gente estar falando um pouquinho. Mesmo diante de acusações injustas, Jó, ele manteve sua confiança em Deus, queridos. E isso lembra que a voz do acusador sempre vai tentar nos condenar. Sempre. Mas a voz do Cordeiro é a voz que nos justifica, queridos. Jó 15, ele vai nos mostrar que nem toda palavra aparentemente sábia, ela revela o coração de Deus. Acusou injustamente, mas ainda assim ele deixa um princípio verdadeiro aqui para a gente. Quem confia na vaidade, colhe vazio. Então nós precisamos entender e aprender a discernir as vozes e rejeitar o engano e permanecer o quê? Firme na voz do Senhor, que é a única que nos justifica, que nos conduz à vida.
para finalizar, eu também coloquei aqui um pouquinho sobre os Salmos 122. O Salmo 122, a gente chama ele de cânticos de subida, né, que eram entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém para adorar as festas estabelecidas por Deus, que está lá em Deuteronômio 16:16. E Davi ele vai expressar na sua alegria, seu amor pela casa do Senhor, pelo lugar que o Senhor escolheu para habitar, né? E no versículo 122:6, orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, né? Nós temos o hábito de orar por Jerusalém, por Israel, né? E quantas pessoas, né, falam até, recriminam isso, mas a gente vê que está aqui, é bíblico, é um mandamento. Está aqui, ó, Salmo 122:6. E esse versículo, ele revela um princípio espiritual e profético. Há uma bênção liberada sobre aqueles que se alinham com o coração de Deus em relação a Jerusalém, em relação a Israel. Há uma oração aqui, esse salmo mostra que orar por Jerusalém, essa oração, orar por Israel, é uma oração que gera bênção. O salmista afirma: prosperarão aqueles que te amam. Então, quando nós oramos pela paz em Jerusalém, não estamos apenas intercedendo, queridos, por uma nação, mas nós estamos nos posicionando de acordo com o governo eterno de Deus, né? A promessa é clara: quem abençoa Israel será abençoado. Assim como cada oração é uma semente de aliança que libera favor, prosperidade, alinhamento profético sobre as nossas vidas, essa oração, a orar por Israel, traz algo muito poderoso sobre a nossa vida. E esse Salmo 122, ele nos lembra que a paz em Jerusalém não é apenas é uma questão política geográfica, mas ela é uma chave profética do reino. Orar por Israel é participar do plano eterno de Deus e entrar no lugar de bênção que ele reservou para aqueles que amam e se alinham ao seu coração. Isso é poderoso. Então, para que a gente finalizar aqui, que a gente possa, durante esse dia de hoje, né, estar refletindo sobre essa porção de hoje, né? Quando olhamos para Jó, nós vemos um homem que, mesmo em meio à dor externa, ele decide manter a sua integridade diante de Deus, né? Declarando que, ainda que ele morra, nele ele esperará. Então, ele revela a verdadeira fé, que não depende das circunstâncias, mas da confiança absoluta do caráter do Senhor. Não somos nós, querido, é Ele. Ele tem um caráter que nada reprova. Nós somos reprovados muitas vezes, mas Ele não. Então, a nossa confiança é nele. Nós vimos em ele faz aquele que acusa, que distorce, né? Mostrando com falta de discernimento. A falta de discernimento pode pesar ainda mais no sofrimento de alguém. Às vezes, sua falta de discernimento, a sua falta de uma palavra que vai trazer vida, pode trazer morte para as pessoas, né? Então, que a gente possa hoje estar pensando muito nisso, lembrando que a restauração só acontece quando nós voltamos à verdade de Deus e não à opinião humana. Então, foque na vontade de Deus, na palavra de Deus, e não em opiniões de pessoas que não vão te trazer vida, mas que de repente estão gerando morte, palavras que geram morte. E no Salmo 122, o salmista nos chama para orar pela paz de Jerusalém. E aqui ensina que a bênção liberada sobre aqueles que alinham seu coração a Deus é uma bênção real, né? É um princípio que vai ampliar a nossa visão. Assim como Jó, né? Ele esperava a mudança ao meio do sofrimento, nós também somos chamados a crer que Deus cumprirá o seu plano redentor através de Israel, através do seu povo, através desses princípios. E nós somos chamados, queridos, a andar em integridade, permanecer na esperança, na fé, alinhar o nosso coração nele. E nunca esqueça da integridade. Um coração íntegro, um coração grato ao Senhor, um coração que vê Ele em todas as coisas, que independe da circunstância. Isso é algo que vai nos trazer e nos levar a um novo nível
de intimidade, de conhecimento de quem é o nosso Deus. Amém, queridos? Que vocês tenham um excelente dia. Shalom, shalom. Amanhã estamos todos aqui firmes e fortes novamente. Shalom, shalom. Fiquem com Deus. Shalom.